Olá pessoal, eu sou Felipe Smoginski e vou moderar esse painel, um painel sobre China aqui no Hacking Rio. Meu nome é Felipe, como eu disse, eu sou fundador da Inovasa e tenho para a discussão deste painel o Rui Cavendish, investidor sócio da ARC, ele vai se apresentar daqui a pouco, o Yin Xie, com quem eu já tive a alegria, o prazer de trabalhar junto, o Yin é CEO da China Innovation, a gente atuou junto em alguns projetos no passado, e a Márcia Wu, que é a diretora da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil-China. Quero pedir para cada um de vocês fazer uma breve apresentação e, junto com a apresentação, deixo uma provocação. Nós, aqui no Brasil, ainda vivemos um momento difícil em que há muitas infecções por Covid ativas e também a economia patinando, mas a China, que é o tema da nossa discussão, já superou a crise desde ali de meados de abril, escolas, shoppings, atividade econômica funcionando. Inclusive, o PIB do segundo trimestre já apresentou um desempenho positivo, ao contrário do que aconteceu no primeiro do ano, né? A China voltará a crescer esse ano como vinha crescendo na última década. Vamos ter a China de novo como uma locomotiva do crescimento mundial. Se o Rui quiser começar. Obrigado, Felipe. Um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir esse painel aqui com esse time de craques, Felipe moderando, o Win e a Márcia. Eu me sinto até uma experiência umedecedora, se é que existe essa palavra, dividir esse espaço aqui com vocês. Bom, Felipe, eu acho interessante esse ponto que você mencionou, e todo mundo quer saber, né? O que vai acontecer com a China, o que vai acontecer com o Brasil e o que dá para a gente aprender dessa retomada na China. A gente costuma dizer que a China sempre está no futuro e no caso dessa pandemia não foi diferente, né? O bicho começou a pegar por lá em janeiro, foi muito antes do que começou a pegar no Brasil e de fato acho que no Ocidente ninguém esperava que isso transbordasse das fronteiras chinesas e pegasse o mundo do jeito que pegou. Eu acho, Felipe, que a China tem uma vantagem em relação ao Brasil e outros países muito grande, que é a experiência. A China já viveu uma pandemia como essas, um vírus um pouco diferente, mas para quem vai lembrar, em 2002, 2003, teve um grande outbreak de SARS, né? O SARS-CoV-1, que é o nome oficial do vírus. Esse vírus, o nome oficial do vírus é SARS-CoV-2. E com isso você já tem grandes aprendizados. E coincidência ou não, né? A pandemia de SARS permitiu, foi o grande momento, a grande virada de chave para o Alibaba. O Alibaba foi fundado em 1999 e durante o SARS, quando as pessoas começaram a ficar mais em casa, quando teve uma espécie de lockdown, não tão severo nem tão longo como esse, mas de toda forma houve um lockdown e foi aí que as vendas do Alibaba começaram a crescer e que o e-commerce desembarcou para valer na China. As tendências que a gente observou na China antes, né, da retomada da economia, eu acho que não é muito diferente do resto do mundo no seguinte sentido. Essa história do lockdown e trancar todo mundo em casa, eu acho que não criou nenhuma grande mudança, não foi um catalisador para nada de novo. Eu acho que isso serviu para acelerar várias tendências, né? No e-commerce brasileiro a gente fala de 10 anos em um mês, e eu acho que um pouco isso em todas as verticais, não só no e-commerce, mas em todos os outros lados. E eu não sei se a China vai voltar a crescer, Felipe, do jeito que crescia antes, né? A China já vinha encontrando dificuldades. Ano passado, para quem acompanha de perto os dados de crescimento da China, os dados foram revistos para baixo algumas vezes ao longo do ano pelo Banco Central Chinês. A previsão de crescimento era 6,5%, entre 6,5% e 7%, acabou ficando mais perto dos 6%, que, diga-se de passagem, é um baita crescimento, né? Não dá para dizer que crescer 6% ao ano numa base gigante, como é a base da China, é um ano ruim, mas ficou abaixo das expectativas do Partido Comunista Chinês. Então, esse ano vai ser difícil bater essa meta, vai ser difícil bater 6%. Você perder um trimestre e um trimestre tão importante como o primeiro trimestre, que na verdade, né, no calendário fiscal chinês é o último trimestre, porque antecede o Ano Novo Chinês, e geralmente ali é na primavera, né, entre fevereiro, março e abril, dependendo do calendário lunar.
é um calendário muito aquecido, porque existe uma troca muito grande de presentes no Ano Novo Chinês. É uma época que as empresas dão um sprint final para bater os números do ano, para bater as metas do ano, né? O ano fiscal termina 31 de março, então, primeiro trimestre é aquele gás final, o mesmo gás que a gente dá no Brasil ali em novembro, dezembro, para trancar tudo com chave de ouro e passar o Natal. Então, a perda do primeiro trimestre, eu acho que vai ser uma chave, um ponto importante que vai ser difícil de virar. Mas acho que na frente da tecnologia, né, isso a gente está falando muito da China em geral, mas as empresas de tecnologia da China vão muito bem, obrigado. A Ant Financial, que é a maior startup do mundo, é o maior unicórnio do mundo, deixará de ser um unicórnio porque vai fazer o seu IPO. Anunciou aí que está olhando um valuation de 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares é muita coisa, né? Se a gente pensar que, por exemplo, um grupo como o Itaú, que domina tanto nossas vidas no Brasil, tem um market cap, né, um valor de mercado de 60 bilhões de dólares, a Ant Financial ou vai ter um valuation, um market cap no mínimo 3 vezes maior do que o Itaú. O TikTok, né, que é da chinesa ByteDance, está no centro das atenções, nos holofotes do mundo. Hoje é capa de todos os jornais que o Trump quer bloquear. Eu digo hoje porque a gente está gravando um pouquinho antes do evento, mas o TikTok o Trump está querendo bloquear o TikTok nos Estados Unidos, que na China é conhecido como Douyin, e já saiu uma notícia em cima dizendo que um consórcio de investidores americanos quer comprar o TikTok e tirar das mãos da ByteDance para ele não ser proibido nos Estados Unidos. Então, enfim, o setor de tecnologia chinesa continua muito aquecido, continua indo muito bem, e eu acho que a tendência para eles é realmente, esse ano, acelerar um pouco mais a expansão internacional. E numa vertical, Felipe, que desde o ano passado, para quem acompanha de perto o ecossistema chinês, uma tendência que começou já no ano passado, muito forte, que das plataformas B2B, né, das empresas de tecnologia que oferecem serviços B2B, seja de comunicações, seja de trabalho colaborativo. Hoje, todos os grandes grupos chineses têm pelo menos uma ferramenta que já estavam empurrando, né, antes dessa pandemia, já estavam empurrando com força esses produtos. Você tem o Alibaba com o DingTalk, que nunca pegou muita atração, que tentaram posicionar isso de um jeito mais corporativo. A Tencent, que lançou o WeChat Work. Eu acho que a gente não tem tempo aqui, meia hora, entre nós quatro, para explicar tudo o que significa o WeChat, mas o WeChat é tudo na China e é muito estranho, né? É muito anti-intuitivo pensar no WeChat Work, uma ferramenta que separe o pessoal do profissional dentro do WeChat, mas a Tencent está empurrando isso. E a própria ByteDance, que além dos seus carros-chefe, né, o TikTok, na China conhecido como Douyin, e o Toutiao, que é o feed de notícias, colocou como prioridade para o ano de 2020, isso já em 2019, ele já vinha conversando com ele, já falando isso em 2009, o desenvolvimento de um produto novo deles que chama Lark, L-A-R-K, que é basicamente uma concorrente do Slack, né? Para quem usa o Slack aí como ferramenta de trabalho interno, sabe do quão importante é o Slack no dia a dia de uma empresa de tecnologia, e a ByteDance quer brigar com o Slack, com esse produto chamado Lark. Então, Felipe, eu acho que é mais ou menos esse o panorama, pelo menos assim, brevemente, que a gente vai observar esse ano na China. Esses são os grandes temas do que a gente pode observar por aqui na China. Oi, Felipe. Bom, antes de mais nada, olá a todos. Obrigado pelo convite, a Lindália. É sempre um prazer participar aqui do Hack in Rio. Um baita evento, acho que é importante a gente conseguir ter essas oportunidades para fazer essa ponte. Bom, sou CEO da China Innovation, que é uma empresa que tem exatamente posicionamento para fazer, desmistificar e para criar ponte e relacionamento entre os dois mercados, e muito nessa vertente que o Rui comentou de inovação e de mudança, transformação digital, enfim. Acho que o Rui comentou já bem sobre o que está acontecendo. As empresas estão voltando, o mercado talvez não vá crescer como existia a expectativa, obviamente, mesmo antes da pandemia, mas o que certamente vai acontecer é que, mesmo não estando no mesmo nível, vai ser melhor do que os outros países. De certa forma, assim, muitas vezes eu faço a comparação, é como se todo mundo tivesse numa corrida, entrou numa curva e a China saiu antes da curva e começou a ganhar velocidade antes dos outros países. Então,
é isso que está acontecendo de fato. E aí a gente está, talvez, correndo numa floresta, correndo no escuro, alguns caem no buraco, alguns conseguem passar. Então, essa situação, eu acho que, assim, muitas vezes a gente talvez tenta fazer algumas previsões no curto prazo, de fato é difícil a gente saber o que vai acontecer. Mas uma coisa certa é que a China, por ter voltado antes, como o Felipe comentou, tem essa vantagem e ter a escala e a velocidade que o próprio mercado já tem normalmente, vai ganhar mais espaço e vai talvez galgar ou diminuir a diferença, principalmente com relação aos Estados Unidos, que tinha antigamente. Então, nos últimos anos, a gente já vinha falando do tempo que talvez a China, o PIB chinês fosse ultrapassar os Estados Unidos. Em algum momento a gente falou em 2050, 2030, talvez esse momento da inflexão de fato vá se encurtar. Mas é difícil ainda ter 100% de certeza ou mesmo uma previsão um pouco mais certeira. De qualquer forma, de novo, já seguindo o que o Rui comentou, a área de tecnologia é o grande destaque, não só a tecnologia por si só, mas todos os setores que têm apoio na tecnologia, mesmo a indústria que cada vez mais conectada, a indústria 4.0, IoT, enfim. Então, acho que a gente tem um momento propício para a China, de uma forma geral, no desenvolvimento de tecnologia, mas bastante tenso nessa relação com os Estados Unidos e com os países ocidentais, de uma forma geral, inclusive a Austrália, que está na Oceania também. Nesses dias, o Rui já comentou a questão do TikTok, está super sensível, o que já vinha também grande discussão 5G, a própria Huawei, enfim. Então, acho que, de uma forma geral, a gente está vivendo talvez o melhor momento, a gente está vivendo talvez o olho do furacão, que quando você está no meio, você não sente, você parece uma calmaria, mas você está no meio, as coisas estão acontecendo, e você só vai perceber quando está na beiradinha ou quando as coisas vão passando. E que depois a gente vai perceber o estrago ou que talvez nada tenha acontecido. Então, eu acho que, de uma forma geral, até para começar a nossa conversa, a China já retornou bem antes dos outros países. A expectativa é que ela possa acelerar, mas a grande dúvida é qual que é o patamar de aceleração e qual que é a volta ao normal, né? Muitas pessoas estão chamando de novo normal, né? O que é o novo normal, se de fato há. Talvez na China também, de novo, o Rui falou, muitas transformações já vinham acontecendo, a infraestrutura, toda a capacidade do país já estava instalada, então não é um novo normal de fato, mas é uma aceleração ou intensificação de muitos setores, né? Então, acho que, Felipe, de uma forma, até para abrir nossa conversa, de uma forma simples, um pouco isso, e a gente pode ficar, na verdade, o dia inteiro falando sobre esse assunto que dá para desenrolar bastante. A gente viu, exatamente, você usou um termo que eu acho muito feliz, assim. A gente viu muitas tendências que foram aceleradas, né? Esses dias eu vi uma piadinha que dizia assim, quem mais contribuiu para a transformação digital na sua empresa? Aí, opção número A, o CEO, opção número B, o CIO, opção número C, o Covid. E, obviamente, foi justamente o advento da pandemia que pressionou todos os agentes econômicos a acelerar sua transformação digital. E a China, que já vinha de um patamar de maturidade tecnológica superior, demonstrou maior eficiência. Você vê tendências assim como live commerce, pagamentos já totalmente digitalizados, assim, muito à frente do que os outros países vêm tentando fazer agora. Márcia, você compartilha dessa visão de que o setor de tecnologia, de alta tecnologia, a China inovadora, que desenvolve patentes, a China que é uma das lideranças, por exemplo, na criação de uma vacina que poderá ser oferecida ao mundo, inclusive sem patentes. Você compartilha da opinião de que esses serão os vetores que vão puxar o crescimento da China e a participação dela na economia mundial no futuro próximo? Obrigada, Felipe. Olá, pessoal, tudo bom? Muito prazer, estou aqui participando desse painel. Me sinto muito honrada. Obrigada, Lindália, pelo convite. Eu vim compartilhar e aprender com todos. Sou Márcia Wu, chinesa, diretora de mulheres da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil-China e assessora da presidência da Câmara de Integração, Desenvolvimento e Comércio Brasil-China. Então, na pandemia contra o Covid-19, o governo chinês sempre destacou a segurança da vida do povo em primeiro lugar,
Por isso, suspendeu as atividades econômicas para tratar todos os pacientes infectados gratuitamente. E mais de 1 bilhão de pessoas ficaram em casa, usando máscaras, ficando em isolamento social em casa. Também vários hospitais foram construídos em poucos dias. Milhares de médicos, enfermeiros, técnicos foram convocados para apoiar eficaz no combate em Wuhan. E a medicina tradicional chinesa teve sua grande importância nessa pandemia, salvando várias vidas, muitas vidas. E também um dos destaques foi do cientista Dr. Zhong Nanshan. Ele criou um plano, foi conhecido como 4 cedos: detectar cedo, notificar cedo, isolar cedo e tratar cedo. Durante a pandemia, o povo chinês demonstrou solidariedade, contribuição, perseverança e otimismo. E aqui no Rio também, a comunidade chinesa tem feito várias doações. Logo no início, doaram mais de 300 mil máscaras para a China, para apoiar, para combater vírus. E também aqui no Rio, a comunidade chinesa fez doação de mais de 9 mil cestas básicas para as obras sociais e comunidades carentes. E também doação de 1,5 milhões de máscaras, 30 respiradores, 10 mil roupas de proteção. E o governo chinês também, recentemente, fez doação de mais de 2 toneladas de materiais hospitalares para o Brasil. E também vai ter 1,5 milhões de reais de materiais hospitalares para a Amazônia, para os indígenas, para ajudar a combater a pandemia. E também foram enviados 29 equipes médicos para 27 países. Por causa do horário, não vou citar todos. Então, a vacina vai ser um bem da humanidade e vai salvar muitas vidas. E também tem parceria com o Brasil, com o Instituto Butantan. Na retomada, o governo chinês e consulado do Rio tem promovido séries videoconferência e web seminários para compartilhar as experiências e cooperar na retomada da economia mundial. O futuro está muito relacionado aos cuidados, higiene e saúde, trabalho remoto e consciência de hábitos digitais. Precisamos diversificar para não colocar todos os ovos na mesma cesta. E a crise vai passar, como todos os outros que já tivemos. Exemplo, peste negra do século XIV, foram mais ou menos 25 a 30 milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial, queda das Torres Gêmeas de 11 de setembro, crise financeira de 2008 e outros. Eu gosto muito de uma música, se chama Somos Um Só. Eu trabalho em vários segmentos,
tanto no empresarial quanto no empreendedorismo. O que são vistos digitalização, focando na digitalização e utilizando tecnologia e inovação. E aprender, adaptar com as mudanças, reinventar, evoluir com mindset positivo e inteligência emocional e focando no aprendizado. E solidariedade e a cooperação entre os países que vai transformar a humanidade. Excelente contribuição. Você tocou, Márcia, num ponto que o governo colocou a segurança em primeiro lugar. Essa expressão, segurança em primeiro lugar, eu ouvi repetidas vezes acompanhando o noticiário da China. Inclusive, assim, tradicionalmente, logo após o Ano Novo Chinês, ocorre em Beijing aquele evento no Congresso Nacional do Povo, que são as chamadas 2 sessões, em que se definem metas para o próximo ano, né? Nesse ano de 2020, ela acontece um pouquinho depois, porque ela é atrasada, aguarda-se ali a estabilização da cidade de Beijing. Mas quando ocorrem as 2 sessões, para surpresa de muitas pessoas, esta foi a primeira vez em 3 décadas em que não se colocou uma meta de crescimento para a China, né? Para o ano de 2020. Justamente corroborando aí a ideia de que a segurança está em primeiro lugar. Alguns organismos internacionais, o FMI, por exemplo, estima que a China possa crescer 3%, o que será um número muito positivo num ano com tanta dificuldade. O Rui e o Win, nas suas participações, eles tocaram bastante em diferentes aspectos da maturidade tecnológica da China, que eu acho que conversa muito com os argumentos que a Márcia expôs. O fato de a China ser um país já bastante avançado no uso de tecnologia, ter a liderança em inteligência artificial, ter redes 5G instaladas, isso ajudou, inclusive, na superação da crise, não? E nesses 4 selos, assim, em ajudar a identificar rapidamente quem estava eventualmente contaminado, a fazer diagnóstico por imagem, por soluções que não necessariamente exames de PCR. Eu vi, por exemplo, uma solução do Grupo Alibaba que usava, ao invés do médico ler uma imagem, uma chapa do pulmão, um software de inteligência artificial fazia isso em 30 segundos, enquanto o médico leva 15 minutos, identificava ali aquele efeito de vidro fosco e podia apontar quando alguém tinha mais chance de ter contaminado. A pergunta que eu quero deixar para o Rui e depois ouvir o Win a maturidade tecnológica ajudou a China a obter os resultados que podemos chamar de positivos que tiveram, afinal de contas ficaram com em torno de 4 mil mortos, enquanto nós aqui no Brasil, até o final de julho, já estávamos na casa dos 80 mil. Eu acho que, de certa forma, Felipe, ajudou, mas eu acho que uma coisa importante para destacar, juntando um pouco todos os pontos que a gente está falando, assim... Rui, posso te interromper? Eu queria pedir para a Márcia se ela pode fechar o microfone dela. Isso, estava vindo... Pois não, Rui, pode continuar. Não, maravilha. Eu acho que essa liderança tecnológica da China com certeza ajudou no combate ao vírus e essa rápida recuperação da China, mas infelizmente eu não sou um grande especialista em saúde pública, então eu prefiro comentar uma outra coisa, uma outra consequência desse lockdown que eu acho muito interessante, né? Eu falei um pouquinho que no SARS o grande vencedor em termos de business foi o Alibaba, né? E que nasceu o e-commerce na China com o Alibaba, e apesar desse ano não ter nenhuma meta numérica de crescimento do PIB, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico continua sendo uma das prioridades do plano quinquenal da China, que ainda não venceu, né? O que está em vigor ainda está como prioridade, mas eu acho que a gente vai ter outras coisas para observar. Uma coisa, Felipe, e que eu achei muito interessante nessa pandemia, é que agora a China tem um novo segundo homem mais rico, né? O Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, continua sendo o homem mais rico da China, mas agora tem uma empresa aqui no Brasil, não sei se todo mundo já ouviu falar, chama Pinduoduo. É um nome não é muito natural para a gente falar, mas a Pinduoduo é um site de e-commerce que gamificou o e-commerce e que usa canais
de redes sociais. Então, a China, né, o mundo tecnológico da China, dizendo assim bem rapidamente para nós, é dividido em dois grandes ecossistemas, Alibaba e Tencent. Então, o core do Alibaba é o e-commerce e o core da Tencent é dividido entre jogos, né? Então, games, né? A Tencent é a maior publisher de games do mundo e mensagens instantâneas com o WeChat. Então, o Pinduoduo juntou essas duas coisas e fizeram um e-commerce com base disso. E o Pinduoduo entrou para o ecossistema da Tencent. A Pinduoduo é a empresa na história do mundo corporativo que cresceu mais rápido. Ninguém nunca cresceu tão rápido quanto o Pinduoduo. A Pinduoduo foi fundada 3 anos atrás e já tem um market cap de quase 100 bilhões de dólares, se é que não passou. E durante essa crise, do mesmo jeito que para o Alibaba o SARS foi marcante, nessa pandemia do Covid-19 foi muito marcante para o Pinduoduo, porque o Pinduoduo já vinha crescendo, mas disputava ali o segundo lugar com a JD.com, estava meio dividido. Mas o valor da ação subiu tanto, a Pinduoduo ganhou tanto mercado, né? O Alibaba, que tinha 70% do mercado de e-commerce da China, já está indo para baixo dos 60% e perdendo espaço principalmente para o Pinduoduo, já tem quase 10% do valor transacionado no e-commerce chinês. 10%, é muita coisa. E foi anunciado recentemente, né? Anunciado não, né? Mas enfim, recentemente, essa semana, o fundador do Pinduoduo, que é um senhor chamado Colin Jiang, ele hoje é o segundo homem mais rápido, mais rico da China, e o o Felipe comentou aqui no chat que era o Pony Ma da Tencent. Não, o Colin está mais rico que tem um net worth, né, mais alto do que o Pony Ma da Tencent. O preço da ação do Pinduoduo disparou descontroladamente. É um case muito interessante e finalmente, né, para quem acompanha a briga Alibaba e Tencent, um dos dois está conseguindo atacar o core do outro, porque o Alibaba nunca conseguiu entrar em jogos direito, tentou entrar em instant messaging com o DingTalk, mas não pegou a atração que precisa ter para bater de frente com o WeChat. Mas o Pinduoduo, que é do ecossistema da Tencent, que teve um primeiro candidato, né, a brigar no e-commerce, que é a JD.com, que é a empresa do cachorrinho, brigou com o Alibaba, mas não conseguiu ganhar. E agora parece que a Pinduoduo vai conseguir brigar pelo menos com o Taobao, né? Que o Taobao, para quem não conhece, é a principal plataforma do Alibaba. O Alibaba tem vários marketplaces de e-commerce, o Taobao é o principal. É onde tudo começou. Eu sei que você é muito plugado aí no ecossistema também. Não sei se você acha a mesma coisa. E um dado interessante sobre o Colin Jiang, que é o fundador da Pinduoduo, ele também é de Hangzhou. Hangzhou é uma cidade que fica um pouco a sudoeste de Shanghai, que é de onde vem o Jack Ma e onde fica a sede do Alibaba. A sede da Pinduoduo não é em Hangzhou, é em Shanghai, mas o fundador, ele é de lá. E o curioso desse fundador, antes de eu passar a bola para você, é que eu venho seguindo esse caso faz uns 2 anos e conheci vários fundos que investiram nele cedo. E ele, desde quando montou o Pinduoduo, ele falou: eu vou montar essa empresa para vender para a Tencent, eu vou fazer um e-commerce com base em canais de social media e com jogos, e vai ser a grande arma da Tencent na briga contra o Alibaba. Você concorda com ele? Você acha que o Pinduoduo chega lá? Bom, na verdade, a Pinduoduo já chegou, né? Já chegou lá e, como você falou, a empresa, exatamente nesse período da pandemia, conseguiu superar muitos outros competidores, e uma empresa de 5 anos, isso que é mais incrível, né? A gente está falando de um cara que, agora, em termos de volume geral, de negociação, de faturamento, GMV, né, no indicador que a gente usa em comércio eletrônico, é o terceiro na China, mas ele conseguiu superar as outras empresas dentro de 5 anos. Isso mostra muito, cara, acho que a dinâmica do mercado chinês, como é possível ainda surgir empresas quando existem players como o Alibaba, quando existem players como a Tencent. É como se a gente tivesse aqui no Brasil, em 2015, uma empresa surgindo que tivesse ultrapassado talvez o Magazine Luiza, tivesse ultrapassado Via Varejo e se tornado o segundo ou terceiro maior player. Então, acho que esse é um dos aspectos que é interessante puxar aqui desse case do Pinduoduo, que é muitas vezes chamado de PDD, na sigla, inclusive acho que é a sigla do trade deles.
E tem outro, o cara só tem 40 anos, né, Rui? É super jovem ainda considerando. E na prática foi a primeira experiência empreendedora dele. Ele foi executivo do Google e de outras empresas de tecnologia, saiu para criar esse negócio e conseguiu deslanchar. Isso é interessante. Ele deixou a posição de CEO, né, depois do... Ele deixou e houve um período promocional de vendas agora, recentemente, sim, quando eles atingiram esse valor super elevado aí que... E é interessante, na verdade, assim, essa saída dele é meio controversa também, né? Porque tá saindo no período auge, talvez, né? Por que o cara tá saindo nesse momento? Enfim, então jovem. Né? Muito jovem ainda. E um ponto que o Rui comentou, que ele é de Hangzhou, acho que aí a Márcia depois pode falar um pouco. Hangzhou é na província de Zhejiang, que é uma província onde formam-se muitos comerciantes e empresários chineses. Acho que essa região tem muita dessa característica. É uma região portuária, uma região que sempre foi muito aberta para o comércio, perto de Xangai, no litoral. Então, tem essa característica, o próprio Jack, muitos comerciantes. Aqui no Brasil, a gente tem muitos empresários e comerciantes vindos dessa região e é muito comum, quando você vai para qualquer país, se tem uma comunidade de negócios muito forte, é possível que tenha origem nesse lugar. Então, acho que assim, a gente tem um pouco do DNA dessa região e talvez do fato do ecossistema regional, local, também favorecer esse tipo de característica e até de desenvolvimento. Né? Por que você chamou de controversa a saída do CEO do PDD? Porque nesses aspectos, a empresa está atingindo o maior valor de mercado assim, que jamais teve, o cara é muito novo ainda, ele é ainda assim o acionista majoritário disparado e a questão assim que os analistas indicam muito é que a estrutura logo abaixo dele é incompleta ou não tem posições muito chaves, como o CFO, que é uma empresa aqui de capital aberto, tem que ter um CFO forte, inclusive. E no caso deles, eles não tinham nenhum CFO. Então, várias posições chaves estavam em aberta. E essa saída não foi só a saída, mas como se deu isso numa mudança de estrutura societária também. Eles fizeram doações para fundos. E essas coisas, às vezes, acabam sendo um pouco nebulosas, porque são para empresas ou para fundos que, historicamente, a gente já viu casos na China que talvez um fundo ou uma instituição, aparentemente uma ONG, pode ter um outro objetivo que não necessariamente o que se posiciona. E essa é uma situação também que está no centro dessa relação Estados Unidos e China, da Bolsa de Valores, do mercado de ações também, como lidar com isso. Tanto que uma das grandes discussões agora a saída das empresas de capital aberto das bolsas americanas, Nasdaq em Nova York principalmente, deslistagem delas. E agora, muitas dessas próximas listagens talvez vão acontecer na China, em Hong Kong e em Xangai, principalmente. Né? Então, e só um ingrediente a mais aí. É impressionante que até nisso o Pinduoduo está seguindo os passos do Alibaba, né? Que o Jack Ma também teve uma saída muito controversa da operação do Alibaba. Só que a Pinduoduo está acelerando tudo, está seguindo os passos do Alibaba de forma muito acelerada, inclusive nisso. Márcia, a gente está chegando na reta final da nossa apresentação, queria ouvir você. Aliás, Márcia, de que parte da China você é? Qual que é o seu Laojia? Você vem de Hangzhou também? Os melhores comerciantes vêm de Hangzhou? Então, eu morei na China até 18 anos. Quando tinha 18 anos, eu saí de lá. Em Hangzhou, então, próximo a cidade que falou, que é a Hangzhou, né? Então, a cidade tem muito comércio, tem grandes empresários chineses, né, que estão aqui, de lá. Eu voltei, foi 4 anos atrás. Eu não volto frequente, porque minha família já estão tudo aqui. Estão todos aqui no Brasil. 4 anos no cronômetro chinês muda muita coisa, né? Muda, por exemplo, quem são os principais players de e-commerce, né? Bom, quero agradecer a presença dos 3 debatedores que compartilharam informações sobre o cenário econômico e a transformação pela qual a China vem passando. Tenho certeza que
A China continuará sendo uma espécie de farol para a gente que está ainda passando por esse processo de superar a Covid, meio que indicando ali quais são as tendências, o que pode ser o futuro. Agradeço a presença de todos e agradeço o convite para mediar essa discussão aqui no Hack in Rio. Muito obrigado e até mais. Xexê Felipe, Xexê Hack in Rio, prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todos.